Estamos começando mais um programa Encontro com a Espiritualidade, onde nós queremos agradecer você pela audiência, por estarmos juntos, fazendo reflexões importantes sobre a nossa espiritualidade. Então convidamos você para fazermos a nossa prece de abertura. Vamos nesse instante fechar os nossos olhos, elevarmos nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e vamos agradecer. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Que a Tua luz se estenda sobre cada lar, levando, acima de tudo, o sol da esperança, da paz, do equilíbrio, da boa vontade. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, gente, então hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, né? E ao mesmo tempo polêmico, difícil de ser abordado, né? De um modo geral. Mas para mim, que sou da área médica, não tenho grande dificuldade da abordagem para falar desse assunto, né? Dentro de uma visão científica, filosófica e religiosa. Nós vamos estar falando sobre distúrbios sexuais, transtornos, vícios sexuais, tá certo? Então nós vamos falar sobre esse assunto. Então a primeira coisa que nós gostaríamos de lembrar é que é preciso que nós reconhecermos, todos nós, que todos nós temos vícios e distúrbios sexuais. Não existe um ser humano, eu diria, na face da Terra, escuta o que eu estou dizendo, que não tenha um distúrbio sexual. Isso nos fala a psicologia profunda, né, a psicanálise e todas as outras ciências voltadas para a psique humana. Então, todos nós trazemos, de uma forma ou de outra, transtornos, distúrbios e vícios sexuais a serem corrigidos. Então, isso é importante para que a gente possa entrar nesse assunto com uma consciência de que em nada nós somos melhores do que quem quer que seja. Todos nós somos portadores desses vícios e desses transtornos, necessitando de autoeducação e de auxílio para nos auxiliar no processo de educar e não reprimir, né, esses desejos e esses vícios que adquirimos ao longo de milhares de encarnações. Às vezes a pessoa fala assim, Márcio, eu não tenho mais atividade sexual, então eu posso dizer que eu superei essa questão da sexualidade porque eu não preciso disso. Isso é o que a gente diz da boca para fora, mas diversos transtornos psíquicos e emocionais, inclusive doenças que nós possuímos, está relacionado a transtorno da sexualidade, que nós ignoramos, porque simplesmente a gente pega esse assunto, coloca embaixo de um pano e a gente cobre como se nada estivesse acontecendo. É como se a gente pegasse o lixo e jogasse embaixo do tapete e fala, aqui não tem sujeira nessa casa. Nada aqui está sujo, o tapete está em cima. Tirou o tapete, a gente vai ver o que tem embaixo. Então, é delicado dizermos que não temos nada, né, nesse campo, muito difícil. Bom, então o primeiro passo é esse reconhecimento. O segundo passo nosso é ir na raiz do problema, tá certo? Todo vício, todo transtorno relacionado à sexualidade, a raiz está na nossa mente. A nossa mente é o nascedouro de todos os transtornos, de todos os vícios e de tudo que nós temos de desequilíbrio no campo da sexualidade. Então, nós precisamos ir na raiz, e a raiz está no nosso campo mental, a nossa mente. E aí, a nossa mente produz o quê? Pensamentos, ideias, né? Então, para que nós consigamos, exemplo, matar, eliminar um desejo que não é saudável, nós precisamos eliminar o quê? Os nossos pensamentos, tá certo? Então, na verdade, o que nós percebemos? Todo ato, para que ele aconteça, ele primeiro surgiu na nossa mente, depois nos nossos pensamentos, e aí a gente começa a alimentá-los com ideias, né, de como realizar aquele ato. E essa ideia a gente chama de fantasia sexual. Então você começa a criar as suas fantasias e falar, pensar não é pecado, pensar não faz mal, e o que custa só eu pensar? E você entra nesse devaneio e começa a pensar sobre aquilo. Na verdade, você está alimentando o desejo inferior que você carrega dentro de si mesmo.
né? Sem perceber. Esse ato de pensar alimenta, tá certo? Esse desejo, essa tara, esse vício que você tem. Então nós precisamos eliminar no nascedouro, que é no pensamento. Quando vir esse pensamento, você diz, show, isso não é saudável, não é bom e eu não vou cultivar na minha mente esse tipo de coisa. E aí você elimina, né? Agora, o mais interessante é você tirar e eliminar esses pensamentos, não porque alguém está dizendo que se você continuar fazendo sexo assim, você vai para o inferno e ameaçar você, dizer que isso é pecado, que, entendeu? E que isso e aquilo, não. Isso tudo é bobagem. Né? Essa questão de pecado, o que é pecado, afinal de contas? Né? Então a gente acha que pecado é algo que vai ofender a Deus. Então se a gente fizer aquele ato, Deus vai ficar chateadíssimo. Gente, você acha que Deus está preocupado com a nossa sexualidade, meu filho? Presta atenção, entendeu? É uma coisa tão simples e tão natural que ele não está preocupado com isso. A questão não está relacionada a pecado, não. Está relacionado a consequências físicas e psíquicas e espirituais e energética daquele ato nosso. É isso que nós temos que ter essa consciência. E não deixar de praticar esse ou aquele ato por medo. E quando nós deixamos de praticar um ato sexual por medo ou por repressão, esse ato ele gera em nós distúrbios gravíssimos. Então, o que nós precisamos é realmente de conscientização. A partir do momento que nós nos conscientizamos, né, aí nós começamos o processo de autoeducação, aonde você coloca o limite a você mesmo. Não é ninguém que está obrigando você a fazer isso, mas é você que está reconhecendo a necessidade de mudança em você mesmo. Entende isso? É totalmente diferente de reprimir, porque quando você ameaça, você reprime. Então nós não podemos reprimir, nós temos que nos educar. O terceiro passo que nós precisamos, gente, é alimentar o desejo de mudança. Porque muitas vezes você quer mudar, mas esse desejo, ele acaba quando surge aquela situação que te favoreça a desenvolver aquele ato sexual que você considera ilícito e que é danoso para a sua consciência, que te traz transtornos emocionais. Então, esse terceiro passo é importante, que é alimentar o desejo de mudança dentro de nós, tá certo? Quando nós alimentamos esse desejo, e como que nós conseguimos fazer isso? Seguindo aquela orientaçãozinha pequenininha de Jesus que diz, vigiai e orai para não cair em tentação. Então, vigiando e orando e pedindo, Deus, dai-me força para eu não cair de novo nessa tentação. Por isso que no Pai Nosso a gente fala, não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal, não é? Então são as tentações da vida. O quarto passo, gente, é que se nós, vigiando e orando, cairmos na tentação, nós não cedermos e voltarmos novamente à tentativa de mudança. Porque se nós desistirmos, nós vamos dizer, não tem jeito, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Aí, meu amigo, isso é um caminho para você não se libertar do seu vício. Nós precisamos cair quantas vezes for necessário e levantar. Não adianta a gente ficar caído, nós precisamos levantar. Então, o segredo de vencer um vício é você tentar. Mas eu já tentei mais de 10 vezes. Meu amigo Thomas Edison, para descobrir a luz, ele fez mais de 10.000 experiências com 10.000 elementos diferentes. Então, nós temos que tentar milhões de vezes até nós conseguirmos. É assim que nós vamos ter a vitória. Tá certo? O quarto passo, gente, que é muito importante, é você fazer a pergunta para você mesmo. Quais são os meus vícios sexuais? O que eu preciso combater em mim? Aonde está o meu desejo central relacionado à minha sexualidade? Então, nós vamos ter que colocar e entender isso. Uma vez eu dando aula sobre esse assunto, um aluno meu perguntou, professor, em relação à sexualidade, eu estava lendo uma matéria de uma médica que é especialista na área de sexo, uma sexóloga, e ela disse o seguinte, que você pode fazer o que você quiser, que entre duas paredes, seres humanos que se amam pode fazer tudo. É verdade? O que é um ato sexual considerado saudável e que não vai te trazer danos
físicos, psíquicos, espirituais e energéticos. É todas as vezes, eu sempre brinco com meus alunos, falo, todas as vezes que a coisa está na coisa, está correto. Todas as vezes que a coisa está fora da coisa, aí a coisa está errada, tá certo? É muito simples, tá certo? Então é só a gente raciocinar nesse sentido. Fica fácil de entender o mecanismo, tá certo? Agora, então vamos aqui, né, dentro dessa questão, dizer, olha, mas se eu faço um ato sexual, isso me dá prazer, eu posso continuar fazendo? Aí eu te pergunto, comer uma feijoada deliciosa te dá prazer? Pode, você pode comer feijoada todos os dias? Então é simples assim. Quer dizer, te dá prazer não significa que é saudável. Porque vai te dar prazer, mas vai te desgastar energeticamente, vai te matar energeticamente. Esse que é o grande problema. Tá certo? Então nós temos que repensar essa coisa de prazer, né? Que é prazer ou não é prazer. Então, gente, nós temos que relembrar que sexo é algo saudável, que faz bem para a saúde, para a alma, que nós devemos praticar o ato sexual, porque é uma necessidade não só do corpo, mas da alma. O ato sexual é saudável. O problema é o que fazemos desse ato. Como, por exemplo, o ato de comer é saudável. Se nós não comermos, nós morremos. Mas comer em exagero é doença, traz doença, é gula, né? É vício, vício de comer além do que deve. Então nós temos que entender isso, o limite. Todo medicamento que cura, dose elevada, mata, né? Então nós temos que compreender o limite. Nós estamos numa era em que a gente quer fazer tudo que vem na cabeça. Ah, eu posso fazer tudo que eu quero. Não é assim não, meu filho. Por isso que tem muita gente morrendo. Por isso que 70% da terra está obesa e com sobrepeso. Porque come a hora que dá vontade? Você vai comer a hora que tiver vontade? Não. Come a hora que deve. Existe uma diferença de comer para viver e viver para comer. O que nós estamos percebendo? As pessoas vivem para comer. Por isso estão aí, morrendo antes da hora, em função do quê? Da gula. Idem para a sexualidade. Nós precisamos buscar o equilíbrio, gente. Isso é importante. Então nós temos que trabalhar isso, é muito importante. E agora nós vamos entrar dentro das questões de alguns vícios e distúrbios sexuais, tá certo? E ao longo do processo nós vamos responder, porque esse assunto é muito profundo, ele é um assunto seríssimo. Então olha só, gente. A pessoa pergunta, Márcio, o sexo oral, é pecado fazer sexo oral? Gente, primeira coisa que eu queria tirar daqui é a palavra pecado. Porque pecado dá a ideia que vai ofender Deus, Deus não está preocupado que tipo de sexo que você vai estar fazendo. Deus é muito mais do que isso, ele entende a nossa animalidade às vezes. Agora observa só, gente, qual que é o problema do sexo oral? Existe problema em fazer sexo oral? Aparentemente não, né? Uma coisa tão inocente, né? Não passa AIDS, não passa, né, muitas doenças, então a pessoa fala, não, eu vou fazer sexo oral. Você acredita que eu peguei uma paciente minha, garota de programa, que ela começou a fazer sexo oral com medo de pegar AIDS e adquiriu um câncer de garganta em função do quê? Deixa eu explicar. O órgão sexual masculino, o pênis, na glande do pênis, existe uma substância chamada esmegma, que é cancerígena. E essa substância, em contato com a boca, ela pode causar câncer, tá certo? Em função de que a vagina existe um muco protetor para que essa substância chamada esmegma não fica aderida à parede. Então ela não consegue, apesar de que muitas vezes, muitas mulheres com câncer de colo é por falta de higiene do sexo masculino. Porque essa substância chamada esmegma, que é uma espécie de um grudezinho, um sebinho que dá na cabeça do pênis, ela causa câncer. Já é comprovado, quando tira essa substância e põe no narizinho dos ratos, desenvolve câncer nos ratinhos. Então, essa substância em contato com a mucosa oral pode desenvolver, por exemplo, um câncer, tá certo? Oral. Um câncer na boca, na garganta. E essa substância similar é produzida também na vulva feminina, tá certo? Então, cancerígena.
Então, aí nós temos que ficar de olho nisso, porque a boca, ela tem enzimas e bactérias que ajudam na digestão e ajudam na deglutição, e não foi feito para ato sexual. Então, o sexo oral, do ponto de vista médico, fisiológico, ele é patológico, ele traz dano sim. Tá certo? Aí se eu fizer com camisinha, aí não tem perigo, quer dizer, o ser humano está sempre tentando achar um jeitinho para, né? Mas aí o problema não é o perigo da doença física, mas é da doença psíquica, o vício que você adquire, tá certo? E às vezes a ferida psicológica que traz em você a longo prazo, de você só sentir prazer quando você faz isso. E essa fase oral de você levar tudo na boca faz parte da infantilidade humana. O bebê, tudo ele quer pôr na boca, porque ele quer sentir o gosto, ele quer... Então, é um pouco da animalidade do ser, né? Vamos entrar em outro vício. Obviamente que eu não vou conseguir falar de todos os vícios, né? Mas eu vou falar dos mais, vamos dizer assim, comuns, para que a gente possa depois receber perguntas e a gente abordar melhor. Em relação ao sexo anal. Por que o sexo anal é pecado? Esquece pecado. Esquece pecado. Por que o sexo anal não é recomendável? Porque a região anal não foi feito para cópula. Ali foi feito para excreta, tá certo? De fezes. Ali não é local para ato sexual, gente. Você vai violentar. O ato sexual, ele lesa a mucosa. E aí, lesando a mucosa, como é uma região contaminada, onde passa fezes o tempo todo, vai causar sérios problemas. Eu atendi uma paciente com um problema sério nessa área, uma não, várias, relacionada à prática do sexo anal, onde esses ferimentos, as fezes penetram e começam a fazer fístulas e começam a sair pus. E ele inflama e criam verdadeiros abscessos anais que dá um problema seríssimo. Quadros de doenças hemorroidárias e outras doenças. Mesmo que o indivíduo se previna, por exemplo, usando o preservativo para não se contaminar com o local que é um local contaminado, ele, no sexo feminino, quer dizer, naquele que está recebendo o sexo anal, ele vai ter ferimentos e vai ter transtorno, com certeza. E ainda sem o preservativo, o esmegma também na mucosa intestinal produz o câncer de reto, né, que é outro câncer seríssimo que nós vamos ver. Então, gente, o ato do sexo anal, ele é altamente lesivo no que se refere à parte física. Na parte emocional, você não imagina o transtorno que gera isso e o vício e a dependência que o indivíduo adquire quando, muitas vezes, ele não consegue mais ter o prazer sexual numa relação normal, apenas quando ele consegue fazer através do sexo anal. Então, ele fala assim, Márcio, mas se a outra pessoa sente prazer, né, quando recebe o sexo anal, isso é prejudicial? Mesmo a outra tendo prazer, ela vai ter lesão. Isso não implica que ele seja saudável. Não é saudável, tá certo? Porque eu sempre brinco com meus pacientes que digo o seguinte, paciente, doutor, mas fumar, qual que é o problema de fumar, uai? Presta atenção, eu digo, se nós nascêssemos para fumar, a gente nascia com um chaminézinho na lateral. Aí todo mundo fumava e saía no seu chaminézinho. Nós não temos chaminé, meu amor. Nós não fomos programados para fumar. É simples assim, tá certo? Então, em relação a essa prática, não existe nada que diz que é correto, tá certo? E os vícios sexuais, além dos problemas emocionais, complexos, uma paciente minha dizia, doutor, eu me sinto violentada, eu sinto nojo do sexo depois que eu faço dessa maneira. Eu vou à igreja, eu fico com vergonha de olhar no altar, pensando, Deus, que absurdo uma coisa dessa. Quer dizer, então, gente, todo ato sexual onde a sua consciência te acusa, saia fora, porque com certeza ela vai te trazer transtornos, tanto físico, tanto psíquico, tanto espiritual e tanto energético, no campo das energias. André Luiz descreve uma pessoa que praticava atos sexuais constantes num processo de promiscuidade. Quando você faz sexo com várias pessoas, isso chama promiscuidade.
Então, você lesa a região genésica sua, espiritualmente falando, e larvas, bacilos espirituais começam a sugar você por aí. Aí você sente uma fraqueza, não sabe de onde. Aí eu sinto uma fraqueza que eu não sei de onde. Meu amigo, você está perdendo energia pelo seu chakra genésico, pelos seus órgãos genitais, porque você não está sabendo utilizá-los. Gente, o nosso corpo é um templo sagrado que nós precisamos respeitar, amar, valorizar e cuidar. O sexo é vida, é saudável, é maravilhoso. Mas se você realmente não souber se amar, se respeitar e compreender tudo isso, você vai ser prejudicado. Então nós teríamos que falar ainda, olha, o nosso tempo já está acabando, mas nós teríamos que falar sobre pedofilia, zoofilia, prostituição, tá certo? Estupro. Gente, dentro do estupro, eu não posso deixar de falar. O estupro, o maior problema do estupro não é a lesão física que ele promove, é a lesão espiritual, onde o indivíduo muitas vezes sente dor, sente-se violentada e ela sente prazer. Isso gera um transtorno psíquico de longa data. Só para você ter ideia, às vezes um estupro leva 10 encarnações para o indivíduo conseguir recuperar desse estupro. Já está no 10º corpo, mas a ferida psicológica, a lesão psíquica, ela é a longuíssimo prazo. Então, por isso que nós temos que repensar tudo isso e rever a nossa conduta e a nossa postura para a gente eliminar o mal na raiz, no desejo, no pensamento, na vontade. Essa não é uma vontade de algo saudável, né? Então agora nós vamos às perguntas, nós vamos ter hoje, né, a nossa entrevista aqui com a Tânia e tal, e a gente ainda vai conseguir continuar falando desse assunto para tentar esclarecer, ok? Espero que até aqui tenha ajudado um pouquinho e a gente vai avançar então para as perguntas. Então, gente, vamos às perguntas sobre o nosso tema de hoje. Márcia, meu nome é Igor e a minha pergunta é: para o Espiritismo, qual é o ponto de equilíbrio ali que divide a sanidade e insanidade na matéria de sexo? Olha, usar a palavra insanidade na área do sexo, eu acho que não é legal, porque tem-se a impressão da gente falar de louco. A insanidade está relacionado com doente mental, né? E o sexo não tem nada a ver com doença mental, tá certo? O que é saudável e o que não é saudável. Talvez essa seja a pergunta melhor aplicável. Eu acho a palavra insanidade muito forte, né? E sanidade, o que é, né? Mas eu diria para você o seguinte, que todas as vezes que você pratica um ato sexual, que a sua consciência te cobra, significa que você pisou na bola. Você não deveria ter praticado esse ato. Então, quem determina o que é correto no ato sexual é a sua consciência. Não sou eu, não é o juiz, não é Deus, não é ninguém. É a sua consciência que vai determinar isso, né? Como, por exemplo, na área alimentar, hoje em dia todo mundo sabe o que pode e o que não pode. Você está comendo um prato de sorvete e você já diz, eu sei que isso vai me fazer mal, né? Mas come, tá certo? Então é a sua consciência que vai te determinar o que é prejudicial e o que não é prejudicial. Então siga a sua consciência. Próxima pergunta. Oi, Márcia, tudo bom? Meu nome é Patrícia. Eu gostaria de saber de você qual é a explicação do Espiritismo para transtornos sexuais, como, por exemplo, desejos por criança, animais e até mesmo por cadáveres. Observa só, Patrícia, sua pergunta é interessantíssima porque vem de encontro ao nosso tema, que são os transtornos sexuais. Na psiquiatria, nós temos tratamentos para alguns transtornos relacionados à sexualidade, outros não, né? Então, alguns são considerados doenças, outros não. O que nós percebemos é que quando você pratica um ato sexual, por exemplo, toda criança que ela é violentada, né? A estatística nos diz que a maioria dessas crianças acabam violentando outras crianças, tá certo? Porque gera nela uma revolta, um trauma, e ela pratica o ato sexual, né, em relação à criança, como se de alguma forma ela estivesse vingando, revidando aquele ato que ela sofreu. E o prazer que ela sentiu naquele momento, ela acha que está proporcionando também àquela criança um prazer diferente. Então, gera a viciação, né? Então, todo distúrbio, né, sexual, nós devemos olhar com muita compaixão, com muita piedade
verdade essas pessoas, porque com certeza elas se sentem mal. Eu atendi um pedófilo que já tinha tentado suicídio 2 vezes e ele diz: doutor Márcio, eu tenho nojo de mim por eu sentir esse desejo, eu não quero sentir esse desejo, mas ele brota dentro de mim, então eu prefiro me matar do que eu continuar alimentando. Eu disse: olha, se você se matasse e resolvesse, eu era o primeiro a te matar. Assim a gente livrava a sociedade de um pedófilo. Mas não é esse o problema. Você desencarnando, você vai continuar pedófilo do outro lado. Você precisa eliminar esse desejo dentro de você. E aí eu coloquei esses passos que eu coloquei aqui durante a explanação, para que ele pudesse estar seguindo, vigiando e orando, para ele não cair nessa tentação, procurasse não trabalhar com criança, para não despertar o desejo, fosse para uma atividade onde só tem adulto, para que ele pudesse matar dentro de si a raiz desse sentimento, não alimentar a fantasia sexual da pedofilia, parar de pensar nisso. Então nós orientamos todo nesse sentido. Então, gente, infelizmente é isso que nós falamos. Os vícios e a repetição de algo que é prazeroso pode gerar futuros danos como esses que foi colocado agora, tá certo? Por exemplo, o paciente que muitas vezes existem umas práticas sexuais absurdas que a gente vai ver, de pessoas que sentem prazer quando apanha, quando ela está sendo ferida, quando ela vê sangue. Então, está relacionado com estupros anteriores, com traumas, que gerou, ao mesmo tempo, dor, gerou desejo, gerou tara, gerou um vício que é difícil de corrigir. Por isso que eu falei que o estupro, o dano maior não é o que acontece fisicamente na hora, do ato, mas é a consequência disso a longo prazo, né? Em várias encarnações isso vai estar ali. Então os nossos problemas sexuais, gente, a raiz não está nessa encarnação, isso está muito mais profundamente no nosso inconsciente do que nós imaginamos, está muito mais arraigado, é algo muito mais profundo, que tem que ser extirpado não por medo, não por castração, mas por educação. É com educação que nós vamos mudar, né, e sublimar a sexualidade. Oi, doutor Márcio, eu sou Priscila e eu tenho uma dúvida. Nós sabemos que os espíritos estão sempre presentes em nossas vidas. E eu gostaria de saber o que podemos fazer, como procedermos para não termos companhia deles durante o ato sexual. Boa pergunta, Priscila. Olha, a espiritualidade, ela é atraída, por exemplo, urubu só vai onde tem carniça, né? Então os espíritos inferiores só vão onde tem o ato sexual libidinoso, incorreto, vamos dizer assim, animalizado. Então, se você quer ter companhias saudáveis no ato sexual, ou não ter, né, nenhuma companhia, né, que possa atrapalhar você, a gente ter o hábito, né, de fazer uma oração antes do ato sexual. Quando eu falo isso, as pessoas riem e falam: nossa, o que tem a ver orar? Vai acabar. Não acaba nada, gente. Nós não fazemos a oração antes de almoçar, antes de jantar, antes das refeições, antes de trabalhar. Deus tem que estar em tudo, né? Então é fundamental a gente estarmos vibrando, orando. Outra coisa é não ter no nosso quarto, na nossa intimidade, né, filmes pornográficos, porque se você põe uma pornografia, você abre a janela para o que os espíritos inferiores, através daquela tela, adentre-se ao seu quarto. Então eles vão ser vampiros espirituais que, além de te usar sexualmente, vão sugar todas as suas energias sexuais. Tá certo? Então, para nós nos livrarmos da obsessão, nós temos que estar com uma conduta voltada para o equilíbrio. Então, é importante que a gente tenha isso. Implante o culto do Evangelho no lar, para o nosso lar ser protegido magneticamente e a gente não ter a influência desses espíritos, né? Até na prática da masturbação, que eu estava lembrando, né, que se for em exagero acaba se tornando um vício, né, sexual também, nós temos que ter essa consciência. Porque às vezes nós somos usados nesse momento pelos espíritos que, carentes, como todos os seres, né, utilizam a gente para nos explorar sexualmente. Então, o vigiar e orar, fugir da pornografia, que é a
a maior deseducadora sexual que eu conheço na Terra. Muitos adolescentes acham que aquelas práticas bizarras que mostram nos filmes pornográficos é normal. A mulher fazendo um sexo anal e sentindo prazer. Então ele, às vezes, acha que a mulher sente prazer no ato sexual, porque no filme ele vê, não sabe que aquela artista está ganhando milhões para poder se submeter àquela situação dolorosa, constrangedora, né? Porque ela está passando. Então, os filmes pornográficos são os piores educadores que existem. E se nós não falarmos de sexo para os nossos filhos e os educarmos, a televisão, a mídia vai educar, só que de forma totalmente inversa, levando eles já bem cedo a adquirir vícios sexuais gravíssimos. E o que é pior, achando que é saudável, que é bacana, porque mostra na internet, né? Então é isso. Bom, gente, temos a alegria de ter a Tânia aqui com a gente, né? Uma pessoa que trabalha, que está no dia a dia, que a gente tem enorme admiração e que está nos ajudando dentro desse contexto tão difícil, né? Que é falar sobre educação sexual, né, Tânia? Então, a Tânia representa aqui, né? O sexo feminino e fazendo os ajustes, nos ajudando, né? E vai estar aqui hoje com a gente, continuando esse assunto, né, Tânia? Que é delicado, falar sobre vícios sexuais, transtornos sexuais não é fácil, né? É complicado, né? Hoje o tema é crítico, né? Sim, exatamente. Então, Tânia, seja bem-vinda. Fique à vontade, se você quiser começar falando, perguntando. Obrigada, mais uma vez, é uma alegria muito grande estar aqui para falar sobre esse tema, né? Sobre esse tabu, que ainda é tabu, que ainda é complicado para as pessoas falarem e vivenciarem isso, né? E hoje, né, um tema assim, de viciação, é um tema sensível, né, que muitas pessoas são atingidas por isso, sendo o autor desses processos de viciação, seja vítima, né, dessa viciação de outras pessoas. Então, mas é um tema muito, muito bacana da gente abordar. E eu estava começando ali, pensando, como é que essa energia, né, que é tão poderosa, que é tão potente, que é responsável, né, por nossa criatividade, por nossa coragem, por nossa capacidade de ter uma vida plena, quando ela descamba para a viciação, né, o que ela pode transtornar a vida das pessoas, destruir a vida das pessoas e acabar, né? Porque quando o ser ele entra nesse processo de permitir que essas, porque assim a nossa vida ela praticamente, ela basicamente transcorrida através da nossa imaginação. Quando o ser permite que a imaginação seja dominada por imagens, por questões, principalmente na área sexual, né, isso vai trazer muitos transtornos para a nossa vida e para a pessoa. E aí dificulta, né, o processo dela sair, né, dessa loucura que ela colocou, que ela se colocou. E nesse campo da viciação, eu acho assim, uma coisa que me incomoda bastante, que tem me feito refletir muito, é a questão da pedofilia, né? Que é uma coisa que vem sendo colocada cada vez mais como se fosse uma coisa mais natural, né? Eu li numa entrevista dizendo que tem um grupo nos Estados Unidos que tenta colocar ali no Congresso leis que aceitem a pedofilia como um ato normal, como um amor diferente, né? Então, as pessoas estão trabalhando nisso. Na Colômbia, por exemplo, o Congresso aprovou uma lei que autoriza crianças de 14 anos a se casar com adultos sem consentimento dos pais.
né? Então, é um processo que tem caminhado de uma forma sutil na nossa sociedade e a gente não se apercebe disso, e isso é muito grave, né? Então, e até no livro que o Márcio estava colocando agora, do Manuel Filomeno de Miranda, do Divaldo Franco, né, pelo escrito Manuel Filomeno de Miranda, ele vai colocar justamente essa questão da pedofilia, né, de um padre, Mauro, que adentrou na igreja justamente para ele conseguir lidar com crianças sem ser, né, incomodado, e aí ele faz parte de um grupo de pedófilos, né, com foto e tal. É uma história muito bacana, um livro muito interessante da gente ler para a gente entender, né? Então, essa questão da pedofilia é uma coisa que tem me tocado muito e eu tenho ficado um pouco incomodada com isso, sabe? Tânia, a Tânia falou uma coisa muito importante e me lembrou o seguinte: nós vivíamos, né, num processo de repressão na área da sexualidade. Total, né? Só podia fazer sexo depois de casado e aquela coisa toda rigorosa. A mulher, quando praticava um ato sexual sem ser casada, era apedrejada no período crístico. Quer dizer, então era uma repressão total da sexualidade. E aí, de repente, né, nós estamos vendo a era da liberação, tudo pode. E aí a gente vê, né, todo mundo fazendo sexo e fala: Márcio, antes a gente tinha problema por causa da repressão, né? E agora? Agora não era para estar para as pessoas felizes, tranquilo? Gente, nunca o índice de depressão e de suicídio foi o que é hoje. É altíssimo. Então, essa liberação, ela não é o que é ideal. Tudo bem, não devemos reprimir, não deve haver repressão, mas a liberação geral é o exagero. Então, o que nós estamos vivendo, Tânia, é a liberação total. Então, a gente pensa que a liberação vai trazer o equilíbrio e não é isso. Por isso que eu falo que nós precisamos de educação e não de liberação, né? Então, você vê as instituições governamentais criando mecanismo para estar cada vez mais facilitando o ato sexual precocemente. Então, isso é muito danoso, porque a criança ela ainda não está preparada nem fisicamente, nem emocionalmente, nem financeiramente, nem psiquicamente, nem espiritualmente para ato sexual, gente. É um absurdo isso, não é? Porque, por exemplo, você falando liberação a partir de 14 anos. Gente, uma menina aos 14 anos, a sua estrutura óssea não está formada, a sua bacia não está preparada para uma gravidez. Isso vai violentar toda a sua estrutura física, tá certo? Ah, mas antigamente todo mundo casava com 13, 14 anos. Por isso que nós tínhamos, né? Quantas mulheres com problemas seríssimos na área de um modo geral, não é? Com cistocele, que é queda de bexiga, com tantas outras coisas que a mulher sofria, coitada, em função dessa violência que ela sofria de casar cedo, né? E se submeter a isso, né? Mulheres novas, né, Márcio, com esse problema de queda de bexiga cedo, era muito comum isso. Muito comum. Hoje, quando as pessoas começam a ter filhos mais tarde, esse problema diminuiu bastante. Exatamente. Então, gente, nós temos que trabalhar, por isso que eu acho emergente, urgente falarmos sobre sexo, sobre a educação sexual. Não é a liberação que vai trazer o equilíbrio, né? Quando Freud fala que nós não deveríamos reprimir a sexualidade, ele está falando de educação sexual. Educar significa o quê? Você conseguir controlar os seus instintos para que o sexo na sua vida traga para você bem-estar, equilíbrio, alegria e não o inverso, né? E a gente está vivendo a era da depressão, do suicídio. Gente, em 2018, nós tínhamos em média, até 2018, de 800 mil suicídios por ano no planeta. E agora, com a pandemia, a Organização Mundial de Saúde já afirma que isso aumentou 4 vezes. Então, nós tivemos, provavelmente, em 2019, 3 milhões de suicídio. Isso equivale a quê, gente? Está relacionado com tudo isso, né? Então, a liberação total, ela gera transtornos tão danosos quanto a repressão. Aliás, talvez até mais.
né? Então, Tânia, em relação à pedofilia, a gente vê a situação absurda, porque permitir que uma criança de 14 anos case com um adulto, isso é pedofilia. Então, ela está endossando a pedofilia, o que é lamentável, né? E o que é lamentável também, Márcio, é o fato da gente perceber na sociedade, a mídia, até os pais inconscientemente acabam estimulando essa sexualidade precoce, né? Você vê criancinhas, menininhas, menininhos fazendo danças altamente sensuais, né? Isso desperta na criança e em quem está no entorno também como se fosse uma coisa natural. Isso não é natural. Não. Então, acho que os pais precisam estar atentos ao fato deles estarem estimulando, porque acha bonitinho, sabe? É bonitinho você ver uma criança ali rebolando até o chão, fazendo poses extremamente sensuais e até vulgares, muitas vezes, e acha interessante, acha bonitinho, porque é uma criança. Mas isso gera um estímulo até fisiológico na sexualização precoce, né? E isso acaba desenvolvendo essa questão, estimulando essa questão da pedofilia. E a outra preocupação, Tânia, é que como as crianças estão tendo acesso à internet muito precocemente, elas vão entrar nos sites pornográficos, vão ser estimuladas e vão fazer sexo. Só para você ter ideia, eu atendi uma paciente que diz: doutor Márcio, eu cheguei em casa, acho a minha filhinha de 3 aninhos, se esfregando a boneca na sua vulva, na sua vagininha. E aí eu disse: que é isso, menina? Ela falou: estou fazendo amor. Mas aonde você viu isso? Eu vi no celular do papai. Você já imaginou um negócio desse? Então, gente, olha como está a sensualidade no planeta. Muito isso. E as trevas têm trabalhado muito, porque é estimular a nossa animalidade, gente. É só por isso. Não é negócio de Deus que está preocupado, que vai ficar chateado, que é pecado, que você vai para o inferno. Nada disso. O problema são os transtornos psíquicos que isso gera na criança, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com as crianças. A neurociência hoje afirma que as crianças devem ter acesso a celular só depois dos 7 anos. Antes, nem pensar. O ideal é 12 anos. Agora, eu não sei como que você faz, porque você está com o celular na mão, né? O meu neto passa a mão no meu celular, eu tomo dele, entendeu? Então, é uma coisa assim de louco, né? Não sei como nós vamos fazer com tudo isso. É uma loucura, né? Porque você vê uma criança, você entrega um celular na mão dela, um bebezinho, ela está lá berrando, você entrega um celular, ela fica imediatamente parada ali, né? Ele é hipnotizante e é uma excelente babá. Esse é o grande problema, porque assim, os pais nessa correria, nessa loucura, para ele ficar livre, para ter tempo para ele acaba fazendo. Então, você tem que ter uma consciência muito grande do seu papel de educador como pai, para você, né, ter esse trabalho, sabe, assumir essa responsabilidade da condução dessa vida que está nas suas mãos. Exatamente. Né? E tentar, Tânia, você falou muito bem, às vezes o pai, não, hoje é normal os jovens fazer sexo entre eles. Gente, é lamentável, mas é uma grande realidade. A gente vê adolescentes de 13, 14 anos que já têm prática sexual regular. É uma coisa absurda, né? É uma coisa absurda. Entre eles. É uma liberação que nós temos que repensar como fazer, porque talvez, eu acho que o processo, Tânia, é a educação sexual. Porque se eles tiverem a educação sexual o mais precoce possível, eles deixam, entendem tudo isso, né? Então, eu estou dando aula para os nossos alunos, para você ter uma ideia, de 7, 8 até 10 anos já sobre educação sexual, porque tem que ser precoce. Se você falar depois dos 10, já não resolve mais. Você falando isso, Márcio, me lembrou sábado retrasado, lá no nosso trabalho de assistenciais do sábado de manhã, que a gente realiza, uma mãe veio conversar comigo que uma outra garota de 10 anos estava tentando seduzir o filho dela, de 6, 7 anos, que não queria, estava bravo. E eu fui conversar com a menina, ela usou de termos chulos para falar comigo, sabe? Que tem fogo lá, não sei o que, tal. Uma criança de 11 anos, sabe? Então, é uma coisa muito séria que a gente precisa repensar, e principalmente a gente que é educador, que é pai, né, que é responsável por essa turma que está chegando aí, porque o que o Márcio falou é muito sério, é um trabalho das trevas para nos deixar presos na animalidade, porque o sexo ele é uma potência
energética muito forte que ele vai nos impulsionar para o nosso processo evolutivo, para o nosso crescimento, para a nossa ascensão espiritual, né? Quanto mais tempo a gente fica preso na animalidade, mais tempo nós vamos passar nesse processo aqui de reencarne, de vida, de sofrimento e de dor, né? Exatamente. Então, nós temos que tomar cuidado por causa dessa era da liberação total, né? Então, a promiscuidade, ela é danosa porque ela produz um gasto energético muito grande, né, Tânia? Então, as pessoas perdem muito tempo. A viciação em si, ela toma seu tempo, porque a pessoa fica pensando o tempo todo naquilo. Então, é igual aquele programa lá do Chico Anísio, ela só pensa naquilo, né? E é uma verdade. A pessoa passa o tempo todo, porque eu diria que, como que você distingue se você é uma pessoa normal ou você é um sexólatra? Uma pergunta muito boa, né? Como você sabe que você é ou não uma pessoa? Se você pensa o tempo todo, né, na questão da sexualidade, com certeza você é um sexólatra. Como o alcoólatra. O alcoólatra, ele acorda pensando, hoje, que hora que eu vou tomar uma geladinha? Ele pensa na cerveja, na bebida o tempo inteiro, né? E o sexólatra, ele também. Então, isso rouba tempo que ele poderia estar estudando, trabalhando, né, evoluindo, fazendo uma atividade física. Não, aí ele só está pensando naquilo, como conseguir aquilo que ele quer para satisfazer. E uma vontade que nunca é satisfeita, Tânia, porque quanto mais ele faz, mais ele quer fazer. É igual droga, quanto mais usa, mais quer usar e nunca está satisfeito. Exatamente. Ou seja, o foco dominante da vida dele é o foco isso, dominante, né? E isso leva ele para uma situação de animalidade, de primitividade, de desequilíbrio, de tristeza, de vazio, e aí culmina com depressão, suicídio e o que a gente vê aí, né? E a pornografia é outro aspecto também, né? Que outro, doloroso. Terrível, porque doloroso. Assim, a ciência ainda não tem, né, Márcio, respostas para tudo, mas a neurociência me parece que já descobriu que a pornografia é algo tão viciante quanto uma droga, quanto uma cocaína, alguma coisa nesse sentido, porque ele vicia o cérebro nesse processo e a pessoa vai precisando cada vez mais de estímulo para produzir para ter as ligações dos neurotransmissores do cérebro dela, para ela sentir o mesmo prazer que ela sentia no início. Então, uma coisa muito séria que também tem sido muito trabalhada, né, na nossa sociedade, as pessoas, a pornografia ela tem conduzido as pessoas, principalmente os jovens, mas acho que não, você ia falar só jovem, mas acho que não, né? Tudo, acho que todo mundo, né? Todos. Então é um aspecto também muito sério que a pessoa precisa focar nisso, assumir a responsabilidade que ela tem esse vício, né, para ela poder trabalhar. Exatamente. A pornografia, gente, é um dos vícios sexuais que eu diria mais intensos da nossa atualidade. Agora, não é de agora não, Tânia. Eu estava lendo sobre alguns mosteiros, aqueles monges, eles faziam desenhos pornográficos que passava de cela em cela ali. Quer dizer que a pornografia, ela está na história lá séculos atrás, milênios atrás, entendeu? Só que agora ela tomou uma forma violenta, porque ela é de graça, acessível a todos, fácil acesso, né? E isso é um grande problema. Então, gente, o vício da pornografia é um estimulador para os vícios sexuais, né? Porque ela vê e ela quer fazer igual. Então, é o maior deseducador que eu entendo na área da sexualidade. E que está educando nossos filhos, porque isso eles têm acesso. A gente não fala, porque o assunto é tabu, é delicado, tal. Mas a internet vai falar, só que vai falar de forma totalmente equivocada. Exatamente. Né? Essa é a questão. A gente não pode abrir a discussão porque as pessoas ficam constrangidas, é tabu, mas você tem acesso fácil a isso e as pessoas ainda não capazes de fazer essa seleção, crianças, adolescentes, né, têm acesso fácil. E se a gente não intervir, né, como educadores responsáveis por essa geração que está chegando aí, né, a gente vai ser cúmplice da sociedade que está surgindo aí. Exatamente. Né? Por isso que eu acho, Tânia, que a educação liberta, é ou não é? Exatamente. O que liberta é a educação. Gente, nós finalizamos nosso tempo, já acabou, por incrível que pareça, né? Não perca a Educação Sexual 4. Nós vamos entrar num assunto delicadíssimo, nós vamos falar sobre homossexualidade, nós vamos falar sobre a
né, os gêneros na área que nós vemos aí, a bissexualidade, etc. Então, você não perca o módulo 4, tá? Que nós vamos abordar esse assunto. Vale a pena você ver. Esse assunto é polêmico, é complexo, tá? Mas é um assunto interessantíssimo, né, Tânia? Então, nosso muito obrigado, Tânia, pela sua presença e vamos nessa, né? Vamos aos nossos livros. Tudo que nós falamos tem respaldo doutrinário, né? Podemos ler várias literaturas sobre o assunto. Então, olha só, temos o livro Tormentos da Obsessão, gente. Esse livro é maravilhoso e ele fala da influência dos espíritos na nossa vida e na nossa sexualidade. Vale a pena ler, é um livro extraordinário. O outro livro é Sexo e Obsessão, também de Manuel Filomeno de Miranda, outro livro que fala, né, a respeito da sexualidade, fala dos transtornos, fala dos quadros de pedofilia, onde nasce a raiz desses transtornos sexuais. Muito bacana esse livro. O outro livro que nós temos também é Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, também do Divaldo, falando como que as doenças, né, de um modo geral, principalmente as doenças mentais, têm origem na sexualidade desequilibrada, no desequilíbrio da sexualidade. Vale a pena, é um livro espetacular. Temos também o livro Sexo e Consciência, também de Divaldo Pereira Franco, né? É um livro maravilhoso que nos fala exatamente isso que eu coloquei aqui agora. Você pergunta o que é lícito no sexo e a sua consciência vai te dizer. Sexo e consciência. Esse livro é maravilhoso. E mostra também a situação em que nós nos auto-enganamos. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essa questão de consciência. Ah, não tem problema, isso é normal, entendeu? Quer dizer, da boca para fora, mas no fundo, você sabe que não é. Então, você faz um processo de autossabotagem, engana você mesmo. E o grande problema do distúrbio da sexualidade, gente, não está relacionado a pecado, céu ou inferno, está relacionado com animalidade. Quanto mais você alimenta o animal que existe dentro de você, menos chance você tem de evoluir e de ascender e sair desse plano, né, doloroso onde a gente se encontra. Esse é o problema. Em relação à sexualidade, Deus não vai te acusar de nada, ninguém vai te acusar, né? Mas nós alimentamos a nossa animalidade e não a nossa espiritualidade. E todas as vezes que a gente faz isso, a gente se deprime e a gente não consegue ser feliz, porque a felicidade é buscar a espiritualidade e não a animalidade. Gente, ação entre amigos, olha aí, você, né, colaborando conosco, participando dessa ação entre amigos, com R$20 apenas, você pode ganhar R$50 mil para o seu final de ano aí, ser tranquilo, você pagar suas contas, comprar seu carro, fazer o que você quiser, tá certo? Então, nos ajude, com apenas R$20 você está colaborando com a casa, com a causa, né, um trabalho sério, está nos ajudando e está correndo o risco ainda de ganhar os R$50 mil. Tá bom, gente? Colabore conosco. Temos também o Clube do Livro. Com apenas R$25 você consegue receber um livro mensal, tá certo? Lá na sociedade. Se for na sua casa, tem um frete de R$10 e sai por R$35. Vale a pena a gente entrar no clube, para a gente ler, gente, porque a verdade que nos liberta está nos livros. Tenha certeza disso. Precisamos criar o hábito da leitura, tá? Vale a pena. Nós queremos dizer que nós vivemos de doações. Se você puder colaborar, torne-se um sócio contribuinte, colabora conosco. Entre no nosso site www.vantuílefreitas.com.br e você vai lá acompanhar o balancete. Você entra no nosso site, visite o nosso site, né? E aí você pode olhar o nosso balancete, prestação de conta que nós fazemos mensalmente de todas as nossas despesas, tá certo? Então nós agradecemos a sua doação e a sua colaboração.
O outro aviso é que nós vamos ter um encontro fraterno, né, gente? Maravilhoso, agora, finalzinho de outubro, tá certo? Então, participe conosco, né? É um evento maravilhoso, teremos diversos cursos na casa, tá certo? Vai ser um evento de luz, sábado e domingo. Então, nós contamos com a presença de vocês, tá certo? Aí está a data, vai ser em outubro, né? Então, participe e faça sua inscrição pelo site. Se você entrar no nosso site, você já consegue fazer a sua inscrição. Gente, você que está assistindo o nosso programa, mande o seu recadinho para nós, tá certo? É muito importante, esse é o telefone que está aí na tela, tá certo? Você manda um zap para nós dizendo que está ok, né? A sua participação para nós é um estímulo, com certeza, para a gente continuar firme aqui, que nós dependemos disso, tá certo? Então vamos aos recadinhos. Temos aqui Tânia de Matos, da Várzea Grande. Ela diz: assisti ao 2º módulo sobre educação sexual. E quero parabenizar pela coragem de abordar este assunto na TV aberta. Discutir esse tema é importante para a emancipação humana. Que bacana, né? A Tânia de Matos falando aí. Obrigado, Tânia. Realmente é muita coragem nossa, mas a gente confia na espiritualidade, porque se depender de nós mesmo, a gente nem falaria, né? Mas alguém tem que abordar esse tema. Então, nós precisamos tocar nesse assunto. É delicado, é muito profundo, né? E o nosso tempo ele é escasso, mas nós vamos conseguir, se Deus quiser, pelo menos dar uma visão superficial sobre o tema. Vamos lá então, gente. Maria Margarete, tá certo? Aqui de Cuiabá, dizendo: estou acompanhando o programa sobre sexualidade. São muito educativos e esclarecedores. Obrigada. Eu que agradeço, Maria Margarete, pela sua participação. Tivemos 11 participações, né? E nós queremos agradecer todos vocês. Então, mande seu recadinho, não deixe de falar, faça a sua crítica, tá certo? Faça a sua pergunta, nos ajude a esclarecê-los. Tá certo? Muito obrigado. Gente, estamos chegando mais um final de programa, onde nós vamos pedir a fluidificação das nossas águas. Deus de amor e bondade, coloque nessa água, em todas as águas de todos os lares, o alimento, o medicamento, para que possamos vencer os nossos vícios dos mais diversos. Que o Teu amor, Senhor, possa transformar essa água
no alimento da nossa alma, amparando e protegendo todos os lares conectados conosco nesse instante. Obrigado, Senhor, e que assim seja. Gente, muito obrigado e até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado. Ouvem-se hinos na casa de Ismael, anjos cantam canções em louvor. Retorna, ó discípulo fiel, pois cumpriu tua missão com